Flamengo se prepara no CT do Grêmio para jogo decisivo diante do Inter na Libertadores da América. Pedro entra para o top 10 de artilheiros da história do Mengão e o manto sagrado rubro-negro passa a valer quase R$500 milhão. Eu sou Helder Martins, repórter aqui da HMTV. Quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, pegar o link aqui, espalhar para geral, manter nos seus grupos de WhatsApp para que todo mundo possa conhecer o nosso trabalho e expandir esse conteúdo que a gente vai estar aqui diariamente aqui no YouTube, trazendo para você informações, o resumo do que está acontecendo aí em todos os 4 clubes do Rio de Janeiro, especialmente nesse vídeo aqui falando sobre o Flamengo. Quero agradecer nossos parceiros que estão proporcionando essa nossa cobertura, a Recreio Rio, distribuidora de alimentos, a MC Logistics, Comércio Exterior, a UNX Financeira e também a Rocket Prime. O Flamengo joga nesta quarta-feira, 9h30 da noite, pela Libertadores da América contra a equipe do Internacional no estádio Beira-Rio, no Gigante da Beira-Rio, lá em Porto Alegre, no jogo de ida no Maracanã. Na semana passada, vitória do Flamengo pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Bruno Henrique. Então, nesse jogo de quarta-feira, o empate dá a classificação ao Flamengo, uma vitória simples do Grêmio uma vitória simples do Inter, leva a partida para a disputa de pênaltis. O Flamengo vem se preparando, treinou ontem no CT do Grêmio e vai novamente treinar nesta terça-feira, 3h30 da tarde, visando essa partida decisiva aí pela Libertadores da América. O Flamengo que volta a jogar contra o Internacional, será o 3º jogo seguido. E no final de semana, no domingo, Flamengo e Inter se enfrentaram também no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. E nesse jogo, Pedro, que marcou 2 vezes, ele entrou para a lista dos top 10, né? Os 10 maiores artilheiros da história do Flamengo, que tem o Zico como principal artilheiro, né? Com 508 gols. E aí nessa lista vem o Dida, o Henrique Frade, o Pirilo, o Romário, o Gabigol, Jarbas, Bebeto, Leônidas da Silva e em 10º agora o Pedro com 145 gols. Pedro, que é um jogador que ele não tem a intensidade que o técnico Felipe Luiz tanto cobra, ele tem mostrado uma certa movimentação a mais, aquela pressão, aquele combate, principalmente na saída de marcação, como o técnico Felipe Luiz gosta que seus jogadores atuem, mas a característica do Pedro é mais aquela coisa da finalização. O Pedro tem um pouco de dificuldade quando ele joga, quando ele sai da área para tentar buscar essa bola, ele tem dificuldade ali para tentar, de repente, dominar, fazer um giro, mas quando ele recebe essa bola, como foi principalmente o 2º gol que ele fez no jogo contra o Inter no domingo, quando ele recebe em condição de finalizar, não existe no Brasil nenhum finalizador com a eficiência do camisa 9 do Flamengo. Eu quero destacar também sobre outro jogador que voltou, que ainda não correspondeu com a camisa do Flamengo aquilo que se esperava, principalmente com a expectativa quando foi contratado, que é o De La Cruz, que voltou de contusão, está recuperado, jogou no último final de semana, vai estar à disposição do técnico Felipe Luiz neste meio de semana, e é um jogador que pode contribuir e muito com a equipe do Flamengo, inclusive a chegada desses reforços, como Saul, como Samuel Lino, podem vir a contribuir muito com a evolução de jogadores, como o próprio De La Cruz, inclusive como o Arrascaeta também, né? Sair de uma espécie de zona de conforto, porque ao longo dos últimos anos, o que sempre se diz o Arrascaeta, o Flamengo precisa de um substituto para o Arrascaeta, para quando ele não puder jogar, para fazer o revezamento, quando vier a ser suspenso, e aí a importância da chegada desses reforços também para isso, para que esses jogadores possam evoluir, possa haver essa briga natural pela posição, né? Fortalecendo o elenco do Flamengo. Falando de Campeonato Brasileiro, nessa segunda-feira aconteceu um jogo isolado, né? O Mirassol empatou com o Cruzeiro no placar de 1-1 e tivemos atualização na tabela de classificação aí do Campeonato Brasileiro. O Flamengo lidera com 43 pontos, o Palmeiras é o 2º com 39. Com esse empate, o Cruzeiro chega a 38 na 3ª posição, mas o detalhe é que o Palmeiras tem 2 jogos a menos e o Flamengo tem 1 jogo a menos. Esses jogos do final de semana já foram pela 20ª rodada, que é a primeira rodada do retorno, mas o Flamengo tem apenas 19 jogos e o Palmeiras tem 18 por conta dos jogos adiados aí na disputa da Copa do Mundo de Clubes. Mesmo assim, com um jogo a menos, o Flamengo é o líder com 43 pontos. O Palmeiras, que tem 1 a menos que o Flamengo, inclusive, caso vença esse jogo atrasado, não passa o Flamengo, chegaria
a 42 pontos aí na tabela de classificação. E falando agora sobre o manto sagrado rubro-negro, o Flamengo fechou e anunciou nessa segunda nova patrocinadora Master, que é a Betano, encerrou seu vínculo, havia encerrado o vínculo já com a Pixbet, né, que é também que opera aí a Flabet, fechou com a Pixbet, fechou com a Betano, perdão, e o manto sagrado rubro-negro ele vai passar a valer 423 milhões de reais. O Flamengo recebe, pelas marcas que estampa no seu uniforme, 423 milhões de reais. Vai passar a receber, né? Serão 268,5 milhões da Betano, 70 milhões da Adidas, 25 milhões da BRB, que é o Banco de Brasília, a Rap Vida 23,8 milhões, a Shopee 12 milhões, a Assistcard 10,8 milhões, a ABC da Construção 5,5 milhões, a Texaco 4,2 milhões e Zé Delivery 4,2 milhões. Esse é o valor, é o peso da camisa, do manto sagrado rubro-negro a partir de agora, principalmente com esse patrocínio Master da Superbet. Eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, se você está empolgado, se você está confiante na classificação do Flamengo na Libertadores da América nesta quarta-feira. O Flamengo enfrenta o Internacional. Deixa aqui o seu palpite, deixa o seu comentário. Mais uma vez, agradecer a sua moral. Pegue esse link, espalhe para geral aí, mas siga a gente também no Instagram, em todas as redes sociais, HMTV Oficial, e dê aquela moral também lá no meu Instagram, Elder Martins RJ, e eu tô aqui para trazer todas as informações para você de tudo que acontece aí no futebol carioca, beleza? Tamo junto.